Imagine um império tão poderoso que podia derrubar a Babilônia com honra, um rei que libertava ao invés de escravizar, um povo que saiu das montanhas, não com ódio, mas com uma ideia, a de unir o mundo sob um mesmo céu, respeitando línguas, deuses e culturas. Soa como ficção, né? Mas isso realmente aconteceu. Muito antes da pólvora, da internet, do dólar, existia uma civilização que dominou quase metade do mundo conhecido. Não com tanques, não com algoritmos, mas com estratégia, sabedoria e uma espada quando necessário. A história do antigo Irã, a gloriosa Pérsia, é um épico que Hollywood ainda não ousou contar por completo. Ciro, o Grande, venerado por gregos, judeus e até mencionado na Bíblia. Dario, o arquiteto de uma administração que faria inveja a qualquer CEO moderno. E Xerxes, o temido Xerxes, que enfrentou os 300 espartanos, mas também governou uma civilização que encantava pelo luxo e tolerância. Mas o que aconteceu com esse império colossal? Por que caiu? Teria sido o orgulho? Os deuses? Ou algo mais profundo? Algo que todos os impérios têm em comum, ou o destino inevitável da grandeza. Hoje, vamos explorar essa jornada. Uma história de poder, glória e queda. No começo, eles eram apenas tribos, povos pastores e guerreiros, vivendo entre montanhas áridas e desertos silenciosos no planalto iraniano. Sem riquezas, sem cidades grandiosas, apenas honra, sobrevivência e uma semente de algo maior. E então surgiu Ciro. Ciro II, o Grande, não era um conquistador comum. Ele era visionário. Diferente de outros reis, ele não queria destruir, ele queria construir. Quando derrubou o Império Medo, unificou os povos iranianos sob uma mesma bandeira. Mas o que chocou o mundo foi o que veio depois, a conquista da Babilônia. Ao entrar na cidade, ele não saqueou, não queimou templos, libertou os escravos, inclusive os judeus, que estavam cativos há décadas. E sabe o que é mais curioso? A Bíblia o chama de ungido do Senhor, um rei pagão sendo exaltado como um instrumento divino. Louco, né? Ele estabeleceu a base de um império com um conceito revolucionário: respeitar os deuses e culturas dos conquistados. Algo quase impensável para a época. Agora pense, por que um rei com poder absoluto escolheria governar com compaixão? Teria ele entendido algo que ainda nos escapa? Se Ciro plantou a semente, foi Dario quem regou, podou e transformou a Pérsia num superimpério. Dario não era apenas um guerreiro, ele era um administrador de mente afiada. Criou uma rede de estradas que ligavam o império de ponta a ponta. Uma delas, a Estrada Real, atravessava quase 3.000 quilômetros, permitindo mensagens serem entregues em dias, algo que só os correios modernos conseguiriam copiar séculos depois. Ele dividiu o império em províncias, com governadores chamados sátrapas. E sabe o que é mais genial? Criou uma espécie de auditoria itinerante, os olhos e ouvidos do rei, que viajavam anonimamente para verificar se tudo corria bem. Dario também estabeleceu uma moeda oficial, o dárico, facilitando o comércio entre povos tão diferentes quanto egípcios, babilônios e gregos, um mercado global antes da globalização. Ele construiu Persépolis, a joia do império, e a religião zoroastrista começou a ganhar força com sua filosofia dual entre luz e trevas, um conceito que ressoaria mais tarde em religiões como o cristianismo e islamismo. Mas por trás da eficiência, o orgulho crescia. E todo império que cresce demais esquece de olhar para dentro. Xerxes herdou o império imenso e com ele a difícil missão de mantê-lo unido, mas também herdou o peso da ambição. Quando invadiu a Grécia, levou consigo a maior força militar já reunida até então, mas enfrentou resistência. Os famosos 300 espartanos em Termópilas são apenas a ponta do iceberg. A derrota em Salamina não foi apenas uma perda naval, foi um baque psicológico. A Pérsia ainda era grande, rica, poderosa,
mas já não era invencível. Enquanto Xerxes construía palácios de mármore, as províncias começavam a se inquietar. A máquina persa, antes tão bem azeitada, começava a emperrar. E aqui surge uma pergunta que ressoa até hoje. O que é mais difícil? Conquistar um império ou mantê-lo? Séculos se passaram. Os reis se tornaram cada vez mais distantes do povo. As disputas internas corroíam as bases. E então, como uma tempestade, surgiu Alexandre o Grande. O jovem rei da Macedônia, apaixonado pela cultura persa, mas determinado a dominá-la. Em Issus, Galgamela, os exércitos persas ruíram. Dario III fugiu. Alexandre entrou em Persepólis e, bêbado ou simbólico, queimou o palácio, como se dissesse: o mundo agora é meu. Mas ele não destruiu a cultura persa, muito pelo contrário. Adotou roupas, costumes, casou-se com uma persa. Talvez no fundo ele soubesse: a Pérsia não era apenas um império, era uma ideia. E ideias não morrem facilmente. A queda da Pérsia não foi o fim da sua história, mas o início de uma transformação. Mesmo depois de Alexandre e da dominação grega, a cultura persa não desapareceu. Ela se reinventou. Ressurgiu nos impérios Parta e Sassânida, que desafiaram Roma e mantiveram viva a identidade iraniana. Enquanto o Ocidente via o Oriente como um mistério, os persas continuavam escrevendo, construindo, filosofando. Mas então veio o Islã. No século VII, os exércitos árabes invadiram o território persa. A religião zoroastrista foi suprimida. A língua árabe se espalhou. E por um tempo parecia que o espírito da antiga Pérsia seria apagado. Mas não foi. Os persas adotaram o Islã, sim, mas ao seu modo. Perseveraram. Transformaram a fé em arte, poesia, ciência. Escritores como Rumi e Hafez, matemáticos como Khayyam, influenciaram o mundo islâmico e muito além do seu. Séculos depois, enquanto impérios europeus se erguiam com pólvora e colônias, o povo persa seguia carregando o peso de sua herança, oscilando entre glória e submissão. Mudaram reis, mudaram dinastias, até que, em 1935, o nome oficial do país deixou de ser Pérsia, para se tornar Irã, o nome mais ligado à sua origem étnica, a terra dos arianos. Mas nomes não apagam essência. O Irã moderno, com todos os seus conflitos políticos e culturais, ainda é herdeiro de Ciro, Dario, Xerxes. Ainda carrega a alma daquele povo que um dia quis unir o mundo com respeito. Talvez por isso o Irã seja tão temido e fascinante no Ocidente, porque por trás de todas as camadas de política e religião, ainda existe ali um eco de um império que um dia governou o mundo. E a pergunta que fica é: essa alma pode um dia despertar de novo? A queda da Pérsia não foi causada por um exército mais forte, nem por armas superiores. Foi o esquecimento de seus próprios princípios. Ciro começou com liberdade, Dario com organização. Mas no fim, o império virou refém da vaidade, da centralização, da desconexão com o povo. E talvez essa seja a lição mais profunda da história persa. O poder absoluto, quando perde o propósito, implode. Não importa quão grande seja o império, se ele se esquecer de sua essência, será consumido por dentro antes mesmo que o inimigo bata à porta. Você consegue ver ecos disso no mundo atual? Nas corporações, nos governos, nos relacionamentos. A história da Pérsia não é só sobre reis e batalhas. É um espelho, uma parábola, um aviso. E há algo quase espiritual nisso tudo. Zaratustra, o profeta persa, falava da eterna luta entre luz e escuridão. Talvez o império tenha caído quando parou de escolher a luz. Hoje, o Irã é um país cercado de polêmicas, tensões e rótulos,
Mas por trás das manchetes existe uma história de sabedoria ancestral, de um povo que uma vez governou o mundo com dignidade, arquitetura celestial e um senso de justiça raro. Eles nos deixaram estradas, ideias, leis, conceitos espirituais. E uma pergunta que ecoa através dos séculos: qual é o verdadeiro poder? O que subjuga ou o que liberta? Se essa história te fez refletir, compartilha com alguém, porque histórias como essa merecem ser lembradas, especialmente em tempos onde a empatia e a honra parecem escassas. E aí vai uma provocação. Qual outro império da história você acha que caiu por esquecer quem era? Deixa aí nos comentários. E se tiver sugestões de temas tão profundos e misteriosos quanto esse, vou adorar saber. Até mais e nos vemos no próximo vídeo.